Os dois antigos primeiros-ministros de Cabo Verde, Carlos Veiga e José Maria Neves, exerceram o direito de voto e apelaram à participação dos cabo-verdianos neste processo. O antigo primeiro-ministro Carlos Veiga exerceu hoje o seu direito de voto na escola secundária Pedro Gomes, na cidade da Praia. Em declarações à imprensa, Carlos Veiga, também candidato às eleições presidenciais previstas para 17 de outubro próximo, disse esperar que as eleições decorram bem e que haja uma participação de todos os cabo-verdianos no país e na diáspora para que votem massivamente e em consciência no partido que considerarem melhor. Veiga lembrou que é necessário combater a Covid-19, mas, ao mesmo tempo, lançar as bases para o desenvolvimento econômico e social, o que, segundo diz, em democracia exige instituições fortes, aquelas que têm maior apoio popular. Por isso, a participação dos eleitores para a escolha dos seus representantes é fundamental. Já o antigo primeiro-ministro José Maria Neves exerceu o seu direito ao voto no seminário de São José, na cidade da Praia, e destacou a importância da participação de todos os cabo-verdianos neste ato considerado importante. Após exercer o seu dever cívico, o antigo primeiro-ministro, também candidato às próximas eleições presidenciais, adiantou à imprensa que a eleição dos deputados ao Parlamento é um dos momentos mais importantes de um país, pelo que todos devem cumprir o seu dever de votar. A afluência às urnas nos últimos tempos tem sido muito fraca na ótica do antigo primeiro-ministro, que chamou atenção nesse sentido, apelando às pessoas a nível nacional e na diáspora a participarem nesta escolha importante que vai marcar o futuro do país nos próximos anos. Vamos agora até a ilha de São Vicente, onde as primeiras horas de votação para as eleições legislativas ficou marcada pela fraca fluidez de pessoas às urnas nas escolas de Ribeirinha, Espia e Fondinês. Em São Vicente, as assembleias de voto abriram a hora indicada nas escolas na área de Ribeirinha, Espiã e Fontinês, bem como na escola João José dos Santos, localizada ao lado da cadeia de Ribeirinha, avançou o jornal online A Nação, referindo ainda que no período de manhã o processo decorria dentro da normalidade, embora era visível a fraca afluência de pessoas às urnas. Adiantou ainda que na escola Jovino Santos, do lado exterior da escola, havia muitas pessoas violando as normas sanitárias de prevenção da Covid-19. De destacar, segundo o jornal online, a presença de uma rampa de acesso ao interior da escola de Espiã para facilitar o voto aos cadeirantes. E voltamos a estar na Ilha do Fogo, onde a afluência às urnas no primeiro período do dia foi marcada a nível dos 3 municípios, segundo o delegado da Comissão Nacional das Eleições, Francisco Tavares. Por volta das 13 horas, nas várias mesas de assembleias de voto, a média de votantes era inferior a 50% e em algumas a percentagem oscilava entre 1/4 e 1/3, refere o delegado da Comissão Nacional das Eleições, Francisco Tavares, que, assim como os integrantes das diferentes candidaturas, esperam que a tendência se altere no período da tarde. A afluência é baixa, tanto nos centros urbanos como nas localidades do interior, mas as candidaturas, sobretudo do Movimento para a Democracia e do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, têm várias viaturas a circularem para transporte dos seus apoiantes, afirma o responsável. Em toda a ilha, as mesas de assembleias de voto abriram a hora marcada e estão a funcionar sem grandes constrangimentos. Na Ilha do Fogo estão inscritos nos cadernos eleitorais 25.753 eleitores distribuídos pelos municípios de São Felipe com 15.594, Mosteiros com 6.248 e Santa Catarina 3.911 eleitores, com um total de 119 mesas de assembleias de voto, sendo 66 em São Felipe, 26 nos Mosteiros e 17 em Santa Catarina. E na Ilha de Santiago, no município de Ribeira Grande de Santiago, algumas mesas de voto ainda estavam sem ninguém na manhã deste domingo, com escassa presença de eleitores, bem como da Polícia Nacional.
Foi o caso das duas assembleias de voto instaladas no centro da cidade, no município de Ribeira Grande de Santiago, onde também não se tinha registrado nenhum incidente até por volta das 10h30. Nas mesas de voto RSCV 01 e RSCV 02 estão inscritos um total de 339 eleitores e uma média de 70 pessoas já tinham votado. Também em Salineiro, na escola secundária local, o cenário era praticamente o mesmo, com pouco menos de 60 votos efetuados até antes das 11 horas em uma das mesas. De acordo com os agentes da Polícia Nacional presentes no local, a votação estava a decorrer de forma tranquila, sem nenhum evento irregular a registrar. De referir que no município de Ribeira Grande de Santiago estão inscritos um total de 6.483 eleitores distribuídos em 25 mesas de voto. O delegado da Comissão Nacional de Eleições da Ilha do Sal, Sidney Spinola, assegurou que as mesas de voto abriram às horas e sem quaisquer constrangimento, tendo-se registrado no período da manhã uma fraca afluência às urnas e as medidas sanitárias vinham sendo cumpridas, por exemplo, nas localidades de Espargo, Santa Maria, Pedralume e Palmeira. E agora vamos para Diáspora, onde 62 mesas estão abertas para receber os votos dos cabo-verdianos em Portugal para as eleições legislativas deste domingo. O processo que em tempos da pandemia da Covid-19 exigiu um esforço logístico adicional. Um total de 62 mesas da Assembleia de Voto estão distribuídas pela região de Lisboa e Vale do Tejo, região norte e região sul de Portugal continental e na região autónoma dos Açores para receber os votos da diáspora cabo-verdiana em Portugal para as eleições legislativas. Com as mesas de voto abertas desde as 8 horas, os primeiros eleitores começaram a chegar à embaixada cerca de 10 minutos depois, segundo o relato de funcionários no local. De acordo com o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, várias medidas foram assumidas para garantir uma votação segura, nomeadamente o alargamento e ampliação dos locais de voto, a diminuição de eleitores por cada mesa de voto, em média 200 pessoas por cada mesa, e o cumprimento das medidas de distanciamento social, tendo em conta o contexto da pandemia da Covid-19. Ao início da tarde, na Embaixada cabo-verdiana, a votação decorria de forma tranquila e sem filas. Em Portugal, 16.868 cabo-verdianos estão recenseados para poder votar nas eleições legislativas de hoje, 18 de abril. Nos Estados Unidos da América, que apesar de ser a maior comunidade cabo-verdiana imigrada, pouco mais de 11.000 pessoas estão recenseadas para votar, distribuídos por 18 mesas de voto em 14 cidades. E terminamos aqui mais uma edição especial das eleições legislativas 2021. Logo mais estaremos aqui no estúdio a jornalista Edneia Barros em análise com especialistas e resultados das eleições. Boa tarde.